boa noite. Hoje a gente vai ouvir uma palestra sobre hérnias inguinais com o Dr. Maurício, que possui graduação em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado também pela Universidade Federal de São Paulo, e atualmente é diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica do Hospital Infantil Darcy Vargas. Boa noite, doutor. Boa noite. Bom, então vamos falar um pouquinho de hérnia inguinal, tá? Primeiro, um conceito. Hérnia, então, é uma protusão de um órgão, uma estrutura por uma abertura congênita ou adquirida da parede que limita a cavidade da qual ela se encontra. Então, basicamente, a maioria das hérnias são da cavidade abdominal. A gente está falando mais em cavidade abdominal, então eu posso ter uma hérnia umbilical, uma supraumbilical, uma inguinal, uma epigástrica, uma diafragmática, uma hiato, uma outra hérnia maluca aqui, tá? Mas assim, nós vamos falar mesmo da hérnia inguinal. Então, é a patologia cirúrgica eletiva mais frequente da criança. Tudo que eu falar aqui de hérnia, na verdade, eu vou estar falando da hérnia inguinal indireta, ok? E nós vamos falar um pouquinho de hidrocele também. Eu acho que, assim, eu gosto muito de embriologia, então, muitas vezes, assim, para mim entender o que está se passando, eu vou atrás da embriologia para descobrir. E o que a gente tem em mente, na verdade, assim, é que a hérnia, assim, todo mundo atribui ela à persistência do conduto peritôneo vaginal, tá? Que seria um canal, uma comunicação da cavidade abdominal com a bolsa escrotal, que é por onde desceria o testículo, tá? Esse é o que a gente encontra em todo lugar. Mas, na verdade, assim, o testículo ele não passa pelo conduto peritôneo vaginal. O testículo, assim, ele é um órgão que ele é retroperitoneal, tá? E ele acompanha realmente o conduto peritôneo vaginal e, muito importante para isso, também é o gubernáculo, tá? O gubernáculo, assim, se a gente for pegar a origem etimológica dele, assim, é do latim, que significa o timão, o guia, tá? Mas, assim, em anatomia, é uma estrutura fibrosa que ela fica presa ao polo inferior do epidídimo de testículo e que, entre aspas, orienta ou guia o seu trajeto até a descida do escroto. Na verdade, assim, o gubernáculo ele aparece pelo terceiro mês de vida, tá? E ele é uma estrutura mesenquimal que liga a gônada primitiva à intumescência lábio-escrotal. Então, assim, não temos nem escroto, nem grandes lábios formados, mas, assim, no terceiro mês de vida já tem isso. No menino, ele vai virar o gubernáculo testis, e na menina vai virar o ligamento redondo. A persistência do conduto peritônio vaginal também aparece no terceiro mês de vida. Então, é uma coisa mais ou menos assim, junta. E o testículo, na verdade, ele só vai começar a descida dele a partir do sétimo mês de vida, tá? Então, o gubernáculo e o conduto peritônio vaginal se formam no terceiro mês de vida, mas, assim, só vai orientar a descida do testículo a partir do sétimo mês. Então, se eu for aqui imaginar, está o testículo ali em cima, o gubernáculo seria o V, daqui a gônada, vamos melhor chamado, tá? Músculo, músculo, músculo e o peritônio, tá? E ele vai descendo, tá? Ele desce, assim, não só pela ação do gubernáculo, mas, assim, o feto, ele é muito curvado durante a embriogênese. A partir do sétimo mês, mais ele começa a esticar. Então, ele sai daquela curvatura e, a partir do momento que sai daquela curvatura, os órgãos que estão lá dentro, eles começam a estirar. Então, a gônada, ela está mais baixa. Com esse estiramento e com o aumento das vísceras dentro da cavidade, ele é meio que empurrado, tá? Vem descendo até a bolsa escrotal, tá? Ou o grande lábio, tá? E aqui a gente vê o conduto peritônio vaginal e o gubernáculo, tá? Chegando, então, a gônada até a posição. Aí, a partir daí, então, vai ter uma reabsorção do conduto peritônio vaginal, tá? Que a gente sabe que em alguns casos ele não desaparece totalmente, ficando lá numa forma latente, tá? E que pode reabrir a qualquer momento. Então, essa seria a formação, a descida do testículo e do conduto peritônio vaginal, tá? E, normalmente, a única coisa que a gente teria que sobra do conduto peritônio vaginal seria essa parte ligada à gônada, ao testículo, tá? Que seria o único que sobrou, tá? No caso dela não desaparecer, eu tenho a hérnia inguinal. Ou, se ela persiste até o testículo, a hérnia ígneo-escrotal. Se ela não fecha totalmente, fica um conduto muito estreito,
é um conduto que dá passagem a líquido que tem dentro da cavidade abdominal e que pode migrar para o testículo, então seria a hidrocele comunicante. Ou fecha em cima, fecha embaixo, mas não fecha no meio, eu tenho o cisto de cordão. E tenho também a hidrocele não comunicante. Etiologia, então, é aquela, e fatores predisponentes que a gente tem é aumento do líquido na cavidade, seja por ascite, é muito comum nas crianças com derivação ventrículo-peritoneal também, naquelas que fazem diálise peritoneal. Vamos chamar de predisposição familiar só, é descrita em 10% dos casos. Outros fatores predisponentes seriam a criptorquidia, desordens no tecido conjuntivo, Ehlers-Danlos, mucopolisacaridose, associado com luxação congênita do quadril, com fibrose cística, com meningocele, tá? E, basicamente, esses. Então, a patologia da região inguinal é a hernia inguinal indireta, ela tem uma prevalência geral na criança de em torno de 3%, tá? A história familiar, como já disse, é mais ou menos em 15%, e o sexo masculino é muito mais frequente que no sexo masculino, 3:1, 4:1, tá? O lado direito é muito mais frequentemente atingido que o lado esquerdo, 60% direito, 30% esquerdo, bilateral 10%, mais ou menos. E na prematuridade ele chega a níveis de mais ou menos 30%. É muito comum o prematuro, antes de ter alta, já se manifestar a hérnia e que eventualmente é operada ainda no berçário. Nas meninas, em 50% dos casos, a gente consegue ver o ovário dentro desse saco craniário, 12% a trompa de falópia, 15% ovário e trompa, e eventualmente até o útero. E o encarceramento, ele ocorre em 15% dos casos, mais ou menos, sendo que desses 15%, 70% no primeiro ano de vida. E no prematuro, mais frequente ainda. Por isso a preocupação que a gente tem de operar logo essas crianças. Só para constar, tem a hérnia femoral, que a incidência em criança é muito baixa, 0,2. Essas são mais frequentes em meninas, mas é uma hérnia mais idosa das senhoras, mais frequente do lado direito, bilateral em 15%. E a hérnia inguinal direita, que seria uma fraqueza daquela musculatura da parede posterior, tá? Ela seria medial aos vasos espigástricos e uma frequência baixa em crianças de 0,5%, mais ou menos. O que sobra para a gente é realmente a hérnia inguinal indireta. O diagnóstico. O diagnóstico é basicamente por episódios de choro e tosse. Então, a mãe está dando banho na criança, de repente ela tossiu, ela chorou, fez um esforço e tem um abaulamento na região inguinal. Ou então, uma hérnia maior, que ela causa também um aumento do volume escrotal. Em alguns casos, pelo exame físico, na inspeção, é fácil você identificar essa hérnia. Em outros casos, a hérnia é um pouquinho menor, umas crianças um pouquinho mais gordas, mas assim, de um modo geral, você consegue ver, tá? Na menina também, tá? Uma outra coisa que a gente usa no diagnóstico é a palpação do cordão espermático. O cordão espermático ele é composto pelo duto deferente, por vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, a face espermática interna, cremática, a face espermática externa. Então, assim, o cirurgião, de um modo geral, está acostumado a sentir a espessura desse cordão. E quando você tem o saco herniário, o saco se insinua pelo cordão espermático, então o que a gente vê é um espessamento do cordão. E junto com esse espessamento do cordão que a gente sente, quem tem um pouco de prática, depois de algum tempo, você consegue sentir um crepitar, que é chamado o sinal da seda. Na verdade, a palpação, cada um tem um jeito de palpar. Eu, particularmente, gosto de puxar no testículo com a mão direita e palpar o cordão, sentindo assim, pressionando ele contra o pubis. Então, esse seria para mim, para sentir o espessamento do cordão e o sinal da seda. Tem gente que gosta de examinar por baixo, mas eu prefiro desse jeito, acho que eu tenho mais sensibilidade na mão esquerda para fazer isso. Tem gente que preconiza a ultrassonografia pediatra, é muito comum eles pedirem uma ultrassonografia, só que a ultrassonografia, assim, tem horas que eles vêm demais, né? Muitas vezes, assim, eles olham lá e falam, não, tem aqui um saco herniário de 0,5 centímetro, abaulando no cordão inguinal, coisa que a gente não dá tanta importância. E, assim, não ver o saco herniário também não quer dizer que não tenha. Hoje em dia, assim, a gente tem um grande aliado. O aliado é da fotografia.
tá? Com a fotografia, assim, toda mãe tem um celularzinho e a gente orienta, mãe, quando você vê o caroço, tira uma foto e traz para a gente ver. Aqueles casos mais duvidosos, na verdade. Tá? Diagnóstico diferencial, que assim, muitas vezes, ainda semana passada eu vi, assim, era uma mãe que fala, doutor, o testículo sobe e desce o tempo todo, né? E era, assim, na verdade, é um testículo retrátil, e assim, a imagem era nítida de uma hérnia, mas você, na própria imagem, dava para ver que o testículo não estava na bolsa também. Essa aqui é uma imagem bem feliz, na verdade, numa criança que tem a hérnia inguinal, uma menina, e que a gente consegue ver embaixo do ligamento inguinal um outro abaulamento, um linfonodo, tá? Então, na menina é típico aqui, ela é bem magrinha, eu consigo ver em termos anatômicos bem definidos, as duas coisas juntas, tá? Hidrocele é muito comum, né, a gente ser chamado no pronto-socorro, o tipo uma hérnia encarcerada, na verdade, você vai lá palpar, é uma hidrocele que apareceu mais agudamente. Pacientes gordinhos, muitas vezes é confundido a gordura que eles têm com hérnia. Cisto de cordão também é frequente, mas assim, quem está acostumado, né? E a criptorquidia, que seria o testículo alto mesmo. Tratamento. O tratamento, na verdade, é um tratamento cirúrgico, tá? Grande questão, muita que a gente tem às vezes, é explorar ou não explorar o lado contralateral. Abaixo de um ano, assim, se a gente for ver, 40% dos casos, eles têm a persistência do conduto peritônio vaginal. Mas, assim, ter o conduto peritônio vaginal não quer dizer que aquilo vai virar hérnia um dia da vida, tá? Após um ano, já cai para 20%. Em meninas, assim, é mais 50%. Então, de um modo geral, assim, muitas vezes o paciente já vem do pediatra com aquela ideia que, olha, tem a hérnia de um lado, vai melhor operar dos dois lados. E o que eu procuro, assim, é uma decisão conjunta com a família. Assim, olha, a hérnia que operar, a hérnia explorar ou não do outro lado, vai ser uma decisão que nós vamos tomar juntos, tá? A gente pode não operar e daqui um mês aparecer a hérnia, ou a gente pode operar e não ter essa hérnia, na verdade. Então, ainda em relação qual seria o inconveniente de uma exploração contralateral, primeiro, 1% de atrofia. Certo? Algumas crianças vão desenvolver uma criptorquidia pela manipulação, esse testículo pode ficar no meio do caminho, muitas vezes quando você puxa o cordão inguinal para tratar uma persistência de um conduto peritônio vaginal, que não necessariamente iria virar uma hérnia, e 5% tem diminuição do volume testicular. Então, a exploração contralateral não é uma coisa inócua, na verdade. O tratamento clássico de uma hérnia inguinal é cirúrgico, certo? Ou é a cirurgia aberta, certo? A criança que vai ser uma região, uma incisão na região inguinal, você vai abrir o canal inguinal, você vai expor o cordão inguinal e você vai dissecar esse saco herniário das estruturas do cordão e vai fechar, tá? O que a gente chama de ligadura alta, tá? E vai fechar o pélvis subcutâneo. Criança, não se usa tela. Assim, acho que eu usei tela uma vez numa criança, assim, que é uma hérnia trirecidivada, num paciente que era prematuro extremo, na verdade. Tá? E outra coisa que pode acontecer em hérnias de meninas é esse achado, tá? Presença de testículos bilaterais, a síndrome dos testículos feminilizantes, síndrome de Morris, tá? Sendo que estatisticamente, 2% das meninas com hérnia inguinal bilateral de literatura seriam testículos que teriam. Então, já fizemos esse trabalho no Darcy uma vez e assim, a gente conseguiu 2% realmente. E o tratamento cirúrgico também pode ser por cirurgia laparoscópica. Cirurgia laparoscópica, assim, ela é discutível ainda, eu não estou plenamente convencido da cirurgia laparoscópica no tratamento da hérnia inguinal em menino, tá? Mas em menina ela é bem bacana. Olha aqui, vamos ver um exemplo então para vocês verem aqui, tá? Aqui é o ligamento redondo, tá? Aqui é o colo da inguinal interna, que a gente está entrando, você vê, eu entro dentro da hérnia, consigo seguir a hérnia até lá embaixo, tá? E uma forma de fazer isso é assim, eu tracionar o saco herniário para o interior da cavidade peritoneal, junto com o ligamento redondo e tudo, tá?
E, ao invés do que eu faço na cirurgia aberta, que eu faço uma ligadura, tá? Eu vou fazer uma ligadura para dentro da cavidade peritoneal. Então, eu puxo o saco herniário, tá? E com um fio eu fecho. Normalmente eu faço 2 vezes esses pontos, tá? Então eu fechei, eu fiz uma ligadura alta do saco herniário, mas porém uma ligadura alta do saco herniário dentro da cavidade peritoneal. Aquele ponto lá que vocês viram é um ponto montado. Existem alguns pontos que ele já vem pré-montados, assim, é o endoloop, o surgiloop, tá? Então, assim, eu não preciso ter o trabalho, tá? Ele já vem da mesma forma. Eu vou lá, pego o fundo de saco da hérnia, lá no fundão, trago e amarro. Esse daí é mais fácil, porque ele já tem o levador de nó, tá? Ele já empurra e já fecha, tá? Às vezes, quando você tem a trompa, isso dá um pouquinho mais de trabalho. Mas veja só, a vantagem da cirurgia laparoscópica é que eu vejo do outro lado se do outro lado tem uma hérnia também ou não, tá? Aí, assim, aberto ou laparoscópica, aí é uma questão que eu costumo discutir com a família. Eu proponho, assim, se tem, pode fazer um cortezinho na região inguinal, que é um corte de 2 a 3 centímetros, ou você pode fazer um cortezinho no umbigo, com 2 orifícios, um do lado esquerdo e outro direito, de mais ou menos meio centímetro. Eu fico mais à vontade de indicar a laparoscópica quando eu tenho um umbigo com hérnia umbilical, um umbigo feio, um umbigo cutâneo, em que eu aproveito para fazer a correção já do umbigo também. O grande problema da hérnia inguinal, na verdade, é ela encarcerar. Encarcerar é quando a gente tem entrada de alça intestinal, alguma outra estrutura no interior do saco herniário, e ela fica presa ali, tá? Então, menino, intestino, menina, ovário e trompa, tá? Ele é mais frequente quanto menor a idade, é preferível que a gente consiga fazer a redução manual e esperar um pouco. Esperar um pouco por quê? Quando você opera uma hérnia inguinal na vigência do encarceramento, assim, o edema é muito grande, a identificação das estruturas é mais difícil, você corre o risco de ter maior lesão de vasos e deferente. Então, assim, reduzo, espero 24, 48 horas, muitas vezes com a criança internada, para ver se não teve aquele quadro obstrutivo, não está se manifestando de alguma outra forma, e faço a cirurgia eletiva. Tá? Só lembrando um pouquinho da fisiopatologia da hérnia encarcerada, ela vai causar uma obstrução intestinal quando for o intestino, você tem a dificuldade do retorno venoso, a parada do fluxo arterial, conforme vai tendo edema, e no final você pode ter até a necrose, tá? Um outro fato é que, como essa hérnia está encarcerada, ela está dentro do cordão espermático, você interrompe a irrigação de sangue para os testículos, então você sempre tem uma isquemia testicular também. Novamente lembrando, quanto menor a idade, mais frequente o encarceramento. Ela encarcera mais do lado direito. E a gente costuma brincar, costuma falar que, assim, a hérnia pequena que são as perigosas. Aquela herniona que ela habita o saco herniário, assim, a chance dela encarcerar é muito pequena. Então, essa não me preocupa, mas aquelas pequenas me preocupam mais que as grandes. A história clínica, assim, você vai ter um início agudo, uma criança, muitas vezes, é a primeira manifestação de uma hérnia inguinal, a família não sabe o que está acontecendo, quando ela vai ver, ela vai examinar, e ela vê um abalamento na região inguino-escrotal. Muitas vezes, assim, não é nem a mãe, assim, eles não examinam, não estão vendo a região inguino-escrotal, e a criança começa, na verdade, a ter vômito e distensão abdominal. O que a gente vê, na verdade, assim, o vermelhão que a gente tem também é muitas vezes a nossa própria manipulação de tentar reduzir o conteúdo da hérnia inguinal. Tá? Muitas vezes, quando o cirurgião é chamado, muita gente já tentou reduzir essa hérnia e conforme você vai tentando reduzir, de certa forma você reduz o edema. Então, muita gente fala assim, não, o cirurgião quando chega consegue reduzir. E, na verdade, não, a gente já teve ajuda de quem tentou a redução. Outras vezes, assim, recebe uma ligação, não, estamos aqui, estamos no litoral e tem um caroço aqui para fora que ninguém consegue pôr para dentro. Então, tá, vem para São Paulo.
deixa ela deitadinha, põe um, um coxinzinho, um travesseirinho por baixo da criança, e às vezes ela reduz espontaneamente. Diagnóstico diferencial, tá? É a torção de testículo. Então, é o que a gente chamaria mais ou menos do escroto agudo, tá? A manifestação, às vezes, é difícil você diferenciar uma torção de uma hérnia encarcerada. Tem ainda a hidrocele aguda, como a gente já falou, e o outro vilão é a orquidopedinimite, na verdade. A adenite, assim, ela pode ser até um diagnóstico diferencial, mas aquilo que a gente já viu naquela foto anterior. A localização de uma adenite, ela é mais abaixo do ligamento inguinal, a não ser que você tenha muito edema, uma coisa muito avançada. Então, aquilo que eu falei, redução manual e cirurgia após 24, 48 horas, tá? Medidas que podem, assim, para quem está no pronto-socorro, ajudar, assim, dar um analgésico, pôr a criança em Trento-Lemburgo, bloco de gelo na virilha é descrito, mas assim, eu nunca fiz, na verdade. E a cirurgia de urgência, ela é indicada quando, assim, as medidas clínicas não surtiram efeito. Então, às vezes até a hora que anestesia, a hérnia, ela reduz sozinha. Aí, assim, a gente tem mais ou menos a obrigação de abrir o saco e puxar o intestino para fora e inspecionar aquela alça para ver se ela está viável ou não. Se tiver conteúdo entérico, sangue também dentro da barriga, laparotomia. A grande maioria das hérnias, assim, você reduz e ela não causa nada de especial. Assim, as alças vão estar isquêmicas, mas assim, que eu me lembro, até hoje teve uma vez só em que a gente reduziu, tratou a hérnia e que depois a gente foi ver que estava com necrose e que precisou refazer uma laparotomia. Então, assim, é muito raro. E, então, tratamento de exploração inguinal, via viabilidade das alças e sempre constatar também a viabilidade do testículo. Tá? Então, exemplos aqui, no menino, o intestino delgado, vocês veem que ele fica bem hematoma, na verdade, mas você deixa um pouquinho em repouso, muitas vezes você para a cirurgia, reduz o intestino para dentro da cavidade, espera ele melhorar um pouquinho, puxa ele de volta, tá? Mas o testículo, ele sempre sofre. Uma manobra que é interessante, na verdade, quando você vai fazer uma hérnia encarcerada, que assim deve estar tudo demasiado, então você faz a incisão inguinal, você abre todo o canal inguinal e você abre também o anel inguinal interno, antes de mais nada. O anel inguinal interno, muitas vezes, ele é pequenininho, então você pode seccionar um pouco do oblíquo interno e do anel, tá? Fica mais fácil você pôr e retirar essas alças. E aí depois, na reconstrução, você reconstrói toda a musculatura e pode até fazer um reforcinho de parede, na verdade. Aqui outro exemplo, tá? Com um pouquinho de isquemia dessas alças e, novamente, o testículo isquêmico. Situações especiais, por exemplo, a chamada hérnia de Littré, quando eu tenho um divertículo de Meckel encarcerado dentro do cordão inguinal. Aqui é o seco e apêndice, mas aqui, assim, na verdade, você vê, não é tanto uma hérnia encarcerada, tá? Porque, assim, é uma hérnia que a gente chama de deslizamento, que em todo o seco desceu para dentro, tá? É que ele demaciou e aí encarcerou, mas, assim, é uma situação mais ou menos parecida com a da menina, em que você tem a trompa, ela faz parte do saco herniário muitas vezes, tá? E muitas vezes você tem que soltar um pedaço do peritônio do saco para conseguir reduzir esse conteúdo. Aqui, então, dá para ver uma trompa, o ovário muitas vezes está demasiado, tá? Com alguns cistinhos, e aí, então, eu faço a redução disso, tá? E fecho o saco herniário. E, assim, é mais raro, mas você pode ter a trompa também, o útero também dentro do saco herniário. Aí outra é mais delicado, você tem que tomar cuidado com a bexiga também, que muitas vezes a bexiga está aqui do lado, tá? E você vê que o ovário bem demasiado também, então tem que reduzir tudo isso. Muitas vezes você pode até não conseguir fechar o peritônio de forma adequada, tá? Mas assim, a gente sabe que você não fechar o peritônio, hoje em dia, não é
nada de muito grave. Muitas vezes, quando a gente faz criptorquidias, por exemplo, laparoscópica, a gente seca, solta todo o peritônio, põe o testículo no lugar e aquilo não se manifesta como hérnia novamente. Mas, de modo geral, dá para a gente dar um jeitinho e empurrar tudo. Tem mais complicações locais, quando você trata uma hérnia encarcerada, porque tem mais edema, a chance de uma infecção local é maior, a chance de lesar os vasos testiculares é maior, o canal deferente também, e é mais fácil ter uma recidiva da hérnia por não conseguir tratar adequadamente o saco herniário. A hidrocele, só para falar um pouquinho da hidrocele, tá? A maioria das hidroceles que a gente vê são no período neonatal. Então, é muito comum o recém-nascido ter a hidrocele. E a maioria dessas hidroceles dos recém-nascidos, assim, elas vão regredir espontaneamente. Não há necessidade de você fazer nada. Então, assim, hidrocele do recém-nascido, que não é uma coisa absurda, como nós vamos ver daqui a pouquinho, antes dos 8 meses de idade, 9 até 1 ano, não se faz nada, que a tendência dela é regredir. Eu só vou, assim, mexer numa hidrocele numa criança menor se eu tiver evidência de hérnia inguinal, tá? Então, se eu tenho evidência de uma hérnia inguinal, com abalamento na região inguinal, aí eu opero e trato a hidrocele, tá? Outra hidrocele que a gente vê muito também é a hidrocele comunicante da criança maior, tá? Em que eu tenho a passagem do líquido, assim, aumentando essa hidrocele. Então, crianças maiores, é muito frequente a família chegar para você, doutor, ó, estou trazendo aqui, mas assim, estava inchado outro dia e acordou no dia seguinte e não tinha mais nada. Então, assim, é uma patologia que é melhor ver no consultório à tarde, depois que a criança ficou de pé um tempo, que deu tempo do líquido escorrer, e aí, assim, é aquela coisa brilhante. Então, você tem, desaparece o pregamento da bolsa escrotal, ela fica com um aspecto arroxeado, muitas vezes, e assim, às vezes até, para quem não tem experiência, o diagnóstico com a hérnia encarcerada é difícil. Tá? Então, aquilo que eu falei, a regressão espontânea na maioria dos recém-nascidos, tá? Mas tem uns casos que a criança é pequena, mas assim, eu não consigo deixar de operar a criança desse jeito, tá? Por quê? Tem algumas até maiores, me preocupa o testículo, a pressão que é exercida em cima do testículo que está dentro desse canal dessa hidrocele. Então, são hidrocele tensas, assim, hidrocele tensa para mim é igual cirurgia. Eu não gosto de esperar muito, não, tá? Aí eu indico com mais flexibilidade de idade. Tá? A hidrocele comunicante, sim, feito o diagnóstico, é cirúrgico mesmo, tá? Então, aquilo que a gente falei, tem a história clínica e a variação de volume, tá? Então, hérnia, a hidrocele, a partir de 1 ano de idade, que tem variação de volume, tá? Esse volume varia, é indicação cirúrgica para a gente. Obrigada, Maurício. Camila, muito boa. Eu quero falar de algumas coisas aqui que a gente acho que precisa reforçar. A hora que você falou do ultrassom, Maurício, o que a gente vê, eu peguei esses dias um caso de um pediatra que a criança estava chorando muito e ele pediu para ver se não tinha hérnia, o ultrassom. A criança, a clínica era só chorando muito, de cólica ou de alguma coisa, um menino, e veio o ultrassom com uma hérnia. E às vezes você é induzido, né, a fazer cirurgia e você conversa assim, nunca abalou, mesmo chorando, nunca cresceu nada. Você vai ver o ultrassom, que eu acho que às vezes no ultrassom eles veem o canal inguinal, por onde desce os elementos do cordão, ou vê um lipoma pequenininho de cordão, e às vezes você fica nessa encruzilhada. Nunca apareceu uma hérnia e o ultrassom diz que tem uma hérnia, né? O que você faz nesses casos? Eu tenho uma régua sempre no consultório. Então, assim, eles falam assim, olha, tem uma hérnia aqui, colo o tamanho da hérnia é meio centímetro. Aí eu pego a régua, mostro para eles que é meio centímetro, e assim, aquele meio centímetro é uma coisa que não dá para se manifestar em forma de palpar, na inspeção, tá? E eu falo assim, olha, não vamos fechar a questão, mas assim, para mim isso é uma situação normal, mas eu quero observar mais, e assim,
você tem o telefone em casa que tem uma máquina fotográfica. Presta atenção. Assim, Isso, a foto mudou muito, né? Da minha época de residente, né? De antigamente para agora. Eu acho que mudou muito isso, né? Que a gente consegue pedir a foto e eles vêm com a foto do abaulamento, ou nunca teve abaulamento, ou realmente, às vezes, a foto é um linfonodo e você consegue ver bem, né? O local da... Por outro lado, tem muitos colegas que eles vão consultar uma segunda opinião e falam, meu Deus, não quis operar essa hérnia, vamos operar já. Então, isso existe também. Sempre acha alguém que vai fazer a cirurgia, né? Que não perde a cirurgia. E muitas vezes a gente até acaba operando. A Camila me ajuda, de repente eu falo, Camila, vamos operar essa, mas eu não estou convencido. Sim, às vezes acontece. Sim, e assim, eu acho que expor para os pais que a gente não está fazendo nada inócuo, eu posto a tabelinha, eu até tirei foto de quantos % que tem de complicação quando você explora um lado que pode ou não ter hérnia, né? Então, você nunca está fazendo uma coisa que não tem riscos, né? Então, eu acho que o paciente precisa merecer ser operado sempre. Se não merece ser operado, não devia estar ali, né? Mas é a mesma coisa quando chega já do pediatra falando que, assim, tem que olhar dos dois lados. Tá? Então, a família chega, tá? Tem que olhar dos dois lados, tem que olhar dos dois lados. Muitas vezes você não vai discutir. Tá? Mas aí, na verdade, você educa um pouco os seus pediatras, né? Porque, assim, você começa a ter convivência com eles e bate um papo, mostra para ele a incidência de hérnia, fala que conduto peritônio vaginal não é hérnia, que o ultrassom não tem. Então, eles começam assim... eu tinha muito pediatra no começo de fimose, ele fala, não, pode ir lá que precisa operar fimose. Chegava lá, não tem fimose. Tá? Um aculamento, um titulado normal. Tá? E aí, muitas vezes, eles começam a dar, olha, não sei, melhor você consultar o especialista para ver se tem necessidade de operar ou não. Então, você meio que tem que educar os seus pediatras. Por isso que a gente está fazendo isso, né? Justamente para a gente educar e tentar mostrar. Eu acho que até na aula do Marcos, que falou de fimose, ele reforçou bem isso, né? Que a gente que trabalha com criança, a gente tem que pensar muito em levar a criança para o centro cirúrgico para resolver nem que seja uma fimose. A cirurgia pode trazer consequências graves e, querendo ou não, é um estresse emocional para a família, é um estresse emocional para a criança. E a gente precisa pensar nisso, né? Não dá para só porque chegou eu vou operar para não perder uma cirurgia. Eu acho que isso tem que um pouco mudar, um pouco conscientizar, e eu acho que os pediatras têm que conhecer tudo isso. E quando você fala em fimose, é particularmente demais essa coisa, né? Eu me lembro que quando eu era residente, tinha um professor de gastro, na época a gente fazia muita gastrectomia para úlcera, e que ele fala, Maurício, o paciente tem que merecer ser operado. Né? Porque se ele não merecer ser operado, os sintomas que ele vai ter no pós-operatório vão ser maiores do que ele tem no pré-operatório. Tá? E fimose, assim, tem umas fimoses assim que você fala, meu Deus, para que eu operei essa fimose? Que vem aquelas balas no post-it, fica aquele edema de mucosa, quando a glândula é maior que o corpo do pênis, fica horrível, você fala, e eles se cobram, né? Não, mas assim, vai ficar coberto, vai ficar descoberta. Então, a grande maioria hoje, assim, é não operar, com certeza. Né? Ou a família está muito consciente, tipo assim, quer operar, então opera logo que nasce, se for o caso, com anestesia local. Ou então, um molequinho de 15 anos que eu tinha, né, e que ele veio, e, não, eu quero operar, eu quero ficar descoberto. Outra coisa que eu achei interessante, né, de falar é a redução lá no pronto-socorro. Esses tempos eu peguei uma criança que acharam que tinha reduzido completamente e voltou, depois de me procurar no consultório, o menino mantinha dor e estava uma redução parcial com necrose de testículo. Então, acho que tem que cuidar bastante disso também. Você falava bastante para nós na residência, cuidar, achou que reduziu e não reduziu a hérnia, né? Acontece. Tem umas que, assim, diminuiu muito de tamanho, você diminui talvez o edema, mas você acaba indicando que não está satisfeito e vai lá e a hérnia está lá. Ou às vezes você não consegue estabelecer um diagnóstico correto, assim, não sei se é hérnia encarcerada ou não sei o que tem,
e vou operar. E muitas vezes está lá, não é possível que essa alça intestinal está aqui passando por esse furinho mínimo que existe. Então, assim, a gente está sujeito mesmo a isso. Essa era a minha dúvida também. Eu tive que ser, acho que mês passado, um paciente que me chamaram no plantão por uma hérnia estrangulada. Foi o cirurgião geral que me chamou, falou que a hérnia estava estrangulada. Eu cheguei, o menino era uma história de hérnia que encarcerava com frequência e que já estava marcada a cirurgia eletiva para uns 2 dias depois. Só que quando eu fui examinar, era um lactente, não consegui encostar no escroto, estava um esquisito, eu achei que estava realmente com alguma alça necrótica, e na verdade o que aconteceu foi que o menino perdeu o testículo, estrangulou todo o cordão espermático e ficou necrosado o testículo. Nesses casos, não tem o que fazer, né? Geralmente isso é uma coisa mais crônica, ou o testículo já era, né? Não... Na verdade, eu falo para a família, assim, que toda hérnia encarcerada, assim, você vai ter uma isquemia de testículo. Como isso vai progredir, assim, nós vamos ter que ver, nós vamos repetir um ultrassom daqui uns 6 meses para ver como é que está o crescimento, que antes disso não vai ter muita coisa. Acho que de hérnia encarcerada, uma coisa muito importante é a da menina, a gente tende a menosprezar a presença do ovário dentro do saco. Não, isso aí é uma hérnia, é ovário, então, mas precisam marcar, assim, marcar logo, não é para ficar esperando muito também, porque assim, aquele ovário pode necrosar, ele pode isquemiar também, então ser mais eu vejo também a conduta, aqui em Blumenau, por exemplo, a gente tem um pronto-socorro. A criança foi 3 vezes com a hérnia encarcerada, reduz, manda para casa para operar pelo posto de saúde. Vai operar pelo posto, ainda mais na pandemia, todas as eletivas suspensas. Criança 5 vezes no pronto-socorro. Eu acho que nesses casos a gente precisa internar e fazer a cirurgia, né? Reduz, interna e opera em 24 horas, que seria a conduta ideal sempre, né? Eu acho que nessa época da pandemia teve muita gente que fugiu também do hospital, né? E agora que eles estão voltando. Mas eu acho que tem que operar logo. Mas quando você está no seu hospital, no Darcy, alguma coisa, a gente pelo menos interna a criança, dá 24, 48 horas, e já tem um acordo tácito da equipe, assim, que internou no caso de hérnia encarcerada, vai ficar para o dia seguinte ou para outro dia, vai operar. Tá? E ninguém vai reclamar em cima disso. E outra coisa que eu acho que vale a pena reforçar é a hidrocele, né? A hidrocele comunicante, antes a gente operava bebezinho, né? E isso foi mudando. Parece que ela fecha, né? Que a gente tem que operar se persiste a variação e se vira uma hérnia, né? Então, mas assim, é igual o cisto de cordão, assim. Primeiro ano de vida, assim, eu não opero hidrocele, a não ser que esteja uma hérnia vigente ou não. E tem pediatra que às vezes manda o cisto de cordão, você palpa que é um cisto de cordão, vem o ultrassom de cisto de cordão, você fala assim, vamos esperar, porque pode desaparecer. Mas, doutor, não vai fazer mal nenhum. Né? E muitas vezes eles voltam depois e o cisto sumiu. Também existem aquelas crianças, o reverso, quem falava muito era esquetina, assim, você vai pegar, tira a história de toda a hidrocele comunicante da criança maior e eles vão te falar que essa criança tinha hidrocele no período neonatal. Então, outra coisa, assim, o cordão, o conduto peritônio vaginal, ele fecha depois do nascimento também. Então, você pode ter crianças que têm a variação do volume e esse cordão dizem que pode fechar até 1 ano de idade. Tem trabalho japonês que mostra que assim, a hérnia pode fechar, que eles não operam a hérnia logo de cara, e já vi hérnia desaparecer. Não é... Hidrocele não tem pressa de operar. Tá? Deixa lá e fazer. Mesmo o que mais me assusta em hidrocele são aquelas volumosas que eu mostrei ali, aquelas tensas. Aquela foto que você mostrou, né? Também não tenho coragem de ficar esperando, não. E o problema maior dessas hidroceles, assim, que muitas vezes elas são hidroceles peritoneais. Certo? Sim, vem tudo. Lembra, Camila, a gente fez um gigante uma vez quando você era residente, que a gente, meu Deus, não achava nem onde começava a hérnia, onde era a hidrocele, onde era tanta pele no negócio. Eu já fiquei deixa eu perguntar uma coisa. E às vezes a gente opera essas hidroceles no período neonatal, essas bem volumosas.
E aí, às vezes, passou ali 6 meses, 1 ano, e ainda tem hidrocele reacional, né? E aí, ele não está reabsorvendo. Aí você reaborda, só com via escrotal e verte a túnica. Quanto tempo, assim, depois da primeira cirurgia? Assim, antes de 6 meses eu não costumo fazer nada, mesmo porque hidrocele não tem pressa nenhuma. Mas, assim, se eu abordei por via inguinal e eu tenho certeza de ter tratado conduto peritônio vaginal, eu abordo via escrotal só. Eu fico muito em dúvida, assim, a chance de você ter lesão de cordão nessas hidroceles muito volumosas é muito grande, porque ela espraia muito o cordão. Então, você não sabe se você está salvando todos os vasos, se você está poupando os vasos, está poupando a deferente, e, de repente, quando você vê, você está só o testículo deferente na mão e os vasos já foram, então, lesão de deferente, já tive. Tá? A vontade que dá, muitas vezes, é fazer uma abordagem inguinal, puxar essa hidrocele, eu já fiquei matutando isso, eu vou por baixo, esvazio, puxo ela e aí eu abordo a região inguinal para ver o cordão. Porque, assim, tem umas que dá medo mesmo. Né? Então, e vou sempre com o pé atrás em hidrocele volumosa desse jeito, porque, assim, eu já lesei e, assim, a chance de lesar é muito grande. Sim. Obrigada. Obrigada, doutor Maurício.